Olá a todos, que a graça de Deus Todo-Poderoso seja na sua vida, não só no dia de hoje, mas para sempre. Meu nome é Adalto Vidal e eu estou falando da cidade de Boa Vista, Roraima, um lugar maravilhoso em que Deus tem me trazido até aqui para ser abençoado e talvez abençoar a sua vida. Quando eu falo abençoar a sua vida, eu não quero que você entenda que eu estou tentando mudar o seu modo de vida, não. Eu não estou tentando mudar você de religião, porque eu não prego religião. Religião, para mim, é uma coisa que não tem muito efeito na vida espiritual do ser humano. Mas eu respeito, como eu respeito qualquer diferenças que possa existir de pensamentos com outras pessoas. Mas tomara a Deus que tudo que eu vou falar para você hoje, sempre falei, traga reflexões, traga para você querer mudar desse melhor que você tem para muito melhor ainda. E se você achar que eu, de alguma forma, posso estar ajudando você, vai ser ótimo. Eu não tenho expectativa de ter uma multidão atrás de mim, não. Ou atrás daquilo que eu penso, que eu falo, daquilo que Deus coloca no meu ser. Não, eu quero que apenas a pessoa que principalmente queira ouvir aquilo que eu tenho a dizer. E veja só o que eu quero falar. Eu já sou um velhinho, eu tenho muitas coisas a dizer. Mas, irmãos, preste atenção. Uma certa vez eu estava indo para a casa de minha mãe, na década de 70, eu quero crer. 70 ou 80, eu não me lembro bem. Mas eu estava indo para a casa de minha mãe porque todo filho tem sempre vontade de voltar ao aconchego da mãe, não é verdade? E eu estava menos atarefado do meu trabalho, falei assim, vou passar na casa de mamãe, para ver como é que está a velha, essa expressão que nós usamos, para ver como é que está a minha velha, minha maninha, né? Glória a Deus. E chegando lá, minha mãe recebeu afetuosamente e ela falou assim, você vai almoçar comigo. Estava somente eu e ela em casa. E comida de mamãe nós nunca rejeitamos, não é? Não é verdade? Comida de mamãe é a melhor comida do mundo. Até depois que nós casamos, nós dizemos que a comida da mamãe é a melhor comida do mundo. Enquanto ela fazia comida, eu tinha um sofazinho ali de 3 lugares. Eu falei assim, eu vou deitar aqui um pouquinho, minha mãe. E nesse sofá, preste atenção nisso, tinha algumas almofadas. E eu apanhei uma daquelas almofadas para botar aqui atrás do pescoço para me fazer de recosto. E fiquei ali pensando, conversando com minha mãe, mas comecei a escutar um barulho que vinha de dentro daquela almofada. E eu disse assim, mãe, que tem dentro dessa almofada? Eu, muito atento. Ela falou, não tem nada, essa almofada eu comprei na feira, achei bonita e trouxe. O que tem? Você vai me dar uma nova? Vai me dar alguma coisa melhor? Eu falei, não, mas eu estou falando que tem um barulho aqui dentro. E voltei a colocar a minha atenção àquele barulho que fazia ali dentro. Eu, sem que minha mãe pudesse ver, fui ao banheiro e lá tinha uma gilete, essas giletes antigas, e apanhei aquela gilete, apanhei a minha almofada que eu estava me reclinando sobre ela, e minha mãe na cozinha, e eu comecei a cortar a linha daquela almofada. Abria ela rapidamente, enquanto minha mãe fazia o almoço, e de dentro daquele primeiro estágio tinha um outro estágio, uma outra forração da almofada, e eu cortei também um buraco, aí já não tirei toda, não, cortei um buraco, e meti a mão lá dentro daquela almofada, daquele segunda abertura que fiz, encontrei nas religiões assim chama-se patuá. Eu não sei se o nome é esse, mas encontrei algo estranho. E também costurado,
né, a mão, eu abri aquele, vamos assim dizer, aquele patuá, e ali dentro tinha uma imagem de papel em papel de Santo Expedito, o santo da Igreja Católica. E eu fiquei meio preocupado. Isso. Aí eu chamei minha mãe já estava estressada comigo, que mãe se estressa fácil, né? Oh, meu Deus do céu, ainda mais quando você fica velho e não obedece ela. Falei, mãe, aqui, eu abri aqui, ó, olha o que tem aqui dentro. E ela falou, que é isso? Aí ela é evangélica, sangue de Jesus tem poder, você colocou isso aí? Não, não coloquei nada. Mostrei ela como fiz e ela ficou assustada. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem tudo que você traz para dentro da sua casa é uma coisa boa. Eu costumo sempre dizer, sempre disse, que Satanás, o maior sonho de Satanás é destruir as pessoas. Mas Satanás ele tem uma fraqueza muito grande. É a fraqueza que assim eu penso, e talvez esteja errado, mas você pode me corrigir comentando. Ele quer um corpo para morar, ele quer alguma coisa para ele morar, porque ele não tem corpo, ele não tem moradia. Observe que quando Jesus repreendeu lá em Gadara, aquele homem que vivia entre os sepulcros, e essa coisa toda, agitado, acorrentado, e Jesus, sem dizer uma palavra, expulsou aqueles demônios. A primeira coisa que os demônios fizeram foram querer entrar no corpo, nos corpos, assim dizendo, de uma infinidade de corpos. E Jesus permitiu, e eles entraram nos corpos dos porcos, e eles se jogaram no abismo, eles se suicidaram. Satanás não tem corpo, ele não tem habitação. Mas se você fizer assim, ó, vamos lá, eu estou com esse lenço aqui, ok? Estou com esse lenço aqui. Se eu um dia oferecer esse lenço aqui, ou qualquer outro objeto, uma caneta, qualquer coisa, a Satanás, para ele me abençoar, para ele me ajudar, para ele me levantar a minha moral, me trazer dinheiro, ele aceita. E aceita para nunca mais largar. Aí vamos lá. Aí eu vou para o lado de cima, lá no altar de Deus, lá no segundo andar, e esse lenço fica aqui. E o meu lenço é um lenço bonitinho. Meus familiares não jogaram o lenço fora, guardaram para dar para outra pessoa, para mandar para outra pessoa. Não vamos jogar fora, não, está limpinho, está bonitinho. Eu vou guardar o lenço do meu pai, pode uma filha minha falar, ou uma pessoa amiga. Isso aqui pertenceu ao Vital, vamos guardar esse lenço. Às vezes você não sabe que um dia eu ou outra pessoa, estou dizendo eu para que você aprenda mais rápido, ofereci esse lenço a Satanás e Satanás segurou ele, nunca mais vai largar ele. Eu estou dizendo a você que crer, a você que talvez tenha uns problemas dentro da sua casa. Muito bem. Uma certa ocasião eu estava pregando na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, e lá tinha uma jovem senhora, casada há 3, 4 anos, não me lembro bem, mas era pouco tempo de casada. E ela não engravidava. E ela acreditava que Jesus ia permitir que ela engravidasse, que o sonho do marido dela e da família dela é que ela se engravidasse. Aí um dia ela me convidou para ir almoçar na casa dela, um dia de domingo. Esse pessoal do interior é muito bom para isso, muito hospitaleiro, não é tão agitado como na cidade grande. E lá fui eu e o meu amado presbítero na época, José Correia, um homem de Deus, um homem de Deus. Aí lá chegamos e ela falou assim, irmão, o senhor, por favor, antes de nós almoçarmos, o senhor pode orar pela minha casa? Porque eu sinto que tem alguma coisa aqui dentro da minha casa que
não me faz bem. E ela começou a ficar lamentando, falei, vamos orar, pô, ora, vamos orar. Aí oramos em determinado recinto, um quarto, oramos em outro recinto e assim por diante, até chegarmos no quarto dessa senhora, dessa jovem senhora. Ali chegando, naquela época, hoje não sei se é mais, nem sei falar, penteadeiras, existiam as penteadeiras no quarto das senhoras, né? Das mulheres que se cuidavam na frente de um espelho, passavam um batom, um rouge, essa coisa toda de moça que cuida da sua aparência. E quando nós começamos a orar, ali naquele quarto, de repente estourou um perfume no meio daquela penteadeira. Observem isso que eu quero falar. Deus tem seus segredos e tem segredos até nas suas revelações. Bom, aí eu me assustei, óbvio, todo mundo que estava ali, é óbvio, assustaram o marido dela, a senhora, o José Correia, meu irmão amado, mas também tinha ali uma prima dela que, antes dela se casar, essa prima dela namorou o marido atual dela. E depois de refazermos daquele susto, aquela menina olhou para mim, olhou para o José Correia, já estava ali dentro de uma possessão espírita maligna, e ela incorporou nela. Não precisam acreditar em mim, eu só estou dizendo isso a você que precisa, talvez, ouvir a minha palavra. E eu perguntei assim à senhora que queria ser mãe, quem lhe deu isso? Perguntei automaticamente. Aí ela falou assim, aquela minha prima ali que me deu isso, apontando para ela. Nisso que aquela senhora falou, apontando para a prima, o espírito maligno manifestou-se na vida daquela prima, daquela garota, daquela mulher. E falou assim, eu sou Satanás, gritando. E foi eu que mandei ela dar esse perfume para ela sair. Porque esse cavalo aqui, essa prima dela, não queria que ela casasse. E se casasse, não fosse feliz. Bem, para mim, nós que somos pregadores antigos, talvez até os novos, eu não sei, mas como eu sou antigo, eu me surpreendi. E a primeira coisa que eu fiz foi determinar, em nome do Senhor Jesus, que aquele espírito maligno saísse daquela moça, da prima dessa senhora. E isso saiu pela graça de Deus. A menina foi liberta do espírito maligno. Por que eu estou trazendo aqui a você, nesse dia glorioso, essas palavras? Porque às vezes você tem dentro da sua casa, você tem dentro do seu quarto, preste atenção no que eu vou falar, preste atenção. Eu não estou dizendo isso para você entrar na paranoia de ficar procurando nada, não. Eu não estou dizendo isso para você falar, tá vendo? Eu tenho uma coisa lá em casa que eu recebi daquela outra, daquele outro, daquele outro. Eu estou dizendo isso para que você vigie. Jesus fala assim, vigiai e orai. Não é orai e vigiai não, quanto muitos falam aí. Ele fala vigiai e depois você ora. Às vezes, Satanás está no objeto que ele diz que é dele, porque alguém outrora deu. Há religiões aí que mandam que os pais entreguem seus filhos a determinadas entidades. Há religiões que entregam os seus filhos, os seus pequenos filhos, a determinadas entidades e colocam até o nome da entidade naquele filhinho, naquela filhinha. Consagram
aquela pessoa, aquela criança ou aquele objeto a certas entidades. Me perdoe, por favor, se eu de alguma forma estou desmerecendo você. Não, não estou não. E nem quero desmerecer você, porque eu sou pior do que você. Talvez. Mas Deus tem me orientado assim. Há pessoas que levam objeto para dentro de casa e levam objetos amaldiçoados. E as pessoas oram, rezam, fazem uma porção de coisa, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o que que se precisa fazer, Vidal? Você precisa consagrar toda a sua casa a Deus. E isso é todo dia. Isso não é só agora e bum, vamos para a luta aí. Ah, já consagrei, já pedi a pastor, a padre, a irmã profeta, irmão profeta para orar. Não, é você que tem essa obrigação. Como a obrigação que você tenha, independente da idade dos seus filhos, você todo dia abençoar o seu filho e a sua filha. Carregou 9 meses aí dentro da sua barriguinha, do seu ventre, e vai parar de abençoar agora? Tu está sendo tola, querida. E você também. Você, como pai, tem que abençoar o seu filho todo dia. Não importa as divergências que você tenha com os seus filhos, ou já teve. Que filhos e pai é uma briga séria. É uma briga séria. Mas Jesus disse isso, que os piores inimigos do homem estavam dentro da sua casa. Mas isso é outro assunto. Queremos falar um dia, se vocês me derem oportunidade. Então, voltando aqui, eu aprendi, na minha experiência de pregador do Evangelho de libertação, da cura divina, que o maligno ele age de maneira que nós, às vezes, não vemos. Olha, nesse momento você não está vendo o maligno em volta de você. Mas ele está observando você. Ele quer pegar as suas fragilidades. Observem só, quando Jesus Cristo foi jejuar no deserto, ele ficou 40 noites e 40 dias sem se alimentar. Quanto é que Satanás viu bater de frente contra ele? Foi no começo dessa separação do jejum? Não. Ele veio na hora da fraqueza, na hora que Jesus estava quase morrendo de fome. E era necessário ele fazer aquele jejum. Era necessário Jesus fazer aquele jejum. Não é necessário você ficar jejuando, não. Hein? Isso é uma besteira de igreja. Depois vamos falar sobre isso, se me permitir. Mas, irmãos, voltando aqui ao assunto, o que eu posso recomendar a você fazer? Você tem que abençoar a sua casa todo dia. Você tem que dizer assim, eu decreto agora, decreto hoje, que a minha casa e tudo que tem dentro dela foi me dado por Deus. Em nome de Jesus que está vivo. Na sua propriedade aí, você dá uma de maluco. Vai lá e abraça uma árvore que tem lá, se é que tem, e diga, essa árvore foi Deus que me deu. Quantas feitiçarias são feitas embaixo de árvores? Não é verdade? Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, as pessoas tinham a mania de colocar uma vela acesa atrás da porta. Eu não desrespeito isso, não. Eu só estou comentando. Presta atenção. Não é isso? Há pessoas que falam, pegam assim, às vezes, uma imagem, e não precisa ser imagem de santo, não, qualquer imagem. Isso aqui pertenceu à minha bisavó, à minha tataravó, o meu avô, a minha mãe, o meu pai. E você não sabe se aquilo está consagrado aos demônios. Você não sabe se aquilo foi consagrado a Satanás. E se foi, você está em maus lençóis. Se você não determinar que a partir de agora
não será mais consagrado a Satanás. O apóstolo Paulo fala assim, que a nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue, mas é contra as potestades. Nesse momento está tendo uma luta imensa dos seres celestiais da parte de Deus contra a força do inimigo. E você tem que ficar do lado de Deus. Você não pode ficar do lado de Satanás, não. Eu não vou fazer. Isso é superstição. Você acredita que é superstição? Então não faça. Mas a sua vida está boa? Você tem conseguido tudo aquilo que você almejou? Os seus sonhos estão sendo realizados? Fala para você mesmo. Eu não te conheço. Mas tomara que as minhas palavras despertem em você uma necessidade de você ser dono do negócio da sua casa, dono do negócio do seu trabalho, dono do negócio do seu automóvel, dizendo assim: Deus me deu esse automóvel, Deus me deu esta casa, mesmo que seja alugada, mesmo que seja emprestada. Deus me deu este automóvel, Deus me deu esta casa, Deus me deu o meu emprego. E você vai confirmar diante de Deus. Isso não é religião, não. Presta atenção. Eu não sou religioso. Eu não sou religioso. Isso é diante de Deus, tu vai dizer que a sua casa é de Deus, que seus filhos são de Deus, que seus netos são de Deus, que toda a sua geração é de Deus, que a sua vida é de Deus. Prestou atenção no que eu estou falando? Você fala tanta bobagem às vezes na sua casa, você fala coisas que não deveria falar. Faça isso. Você fala tanta bobagem no seu trabalho, faça isso. Faça isso. Decreta Deus na sua vida. Olha, eu me lembro de uma situação do Senhor Jesus, que ele estava numa cidade e tinha lá um cara que era muito rico e muito poderoso. O pessoal tinha medo dele. Ele é a autoridade dos romanos que colhia imposto, colhia a grana das pessoas. Mas ele também engarfava o dinheiro, cobrava imposto mais caro. Muitas coisas ele fazia porque ele era pequenininho, talvez ele fosse uma pessoa que tinha complexo de inferioridade, né? Mas pequeno ou grande, você pertence a Deus. Para com esse negócio de falar aqui, eu sou feia, eu sou feio, eu sou pequeno. Você é de Deus, antes de ser pequeno, grande, feio ou bonito. Ora, para com isso. Aí ele resolveu, não dava para ele ver Jesus, ele resolveu subir em cima da árvore. E ele olhou lá de cima Jesus, ele deve ter visto assim, puxa, que cara maravilhoso, é Jesus. Jesus que tudo vê, como vê você agora. Olhou para baixo e viu lá o pequeno Zaqueu. E falou assim, Zaqueu, desce daí da tua árvore, que hoje me convém estar na sua casa. É assim que diz a palavra, pode observar. E Zaqueu desceu correndo e ele levou Jesus até a casa dele. E quando ali Jesus chegou, talvez a dona Zaqueia anunciou o nome da mulher dele. Jesus, aqui é o meu quarto. Jesus, aqui é minha casa, aqui é minha sala. Aqui são meus criados. Aqui são... A mulher deve ter ficado numa felicidade enorme, porque o Filho de Deus estava na casa dela. Você está entendendo? E ele se arrependeu de tudo que ele tinha roubado e falou, a partir de hoje eu vou dar 4 vezes mais do que eu fraudei as pessoas que eu roubei. Eu não quero dizer que você seja ladrão, mas é preciso você colocar Jesus dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu negócio, dentro da vida dos seus filhos, dentro da sua própria vida. E diga assim, Jesus, tu estás vivo, toma conta dos meus negócios, da minha família, dos meus filhos, daquele meu filho rebelde que faz assim, 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 assim. Diga com o seu coração e Deus vai te abençoar. Você entendeu? Perdoa-me por talvez mexer com a sua sensibilidade religiosa, mas eu falei que não tem nada de
programarmos nada. Nós falamos aqui que achamos que temos que falar sem desmerecer qualquer que seja a pessoa. Me permite uma coisa agora? Eu quero orar com você. Orar é falar com Deus. Se você ainda não tem essa experiência, você somente diga amém. Legal? Então eu vou dizer assim para Deus: Senhor Deus do céu e da terra, que assiste toda a nossa palavra, toda a nossa conversa, todo o nosso dia. E há dias, Senhor, que não são bons, são difíceis, mas Jesus, o teu Filho, Deus disse que todo mal às vezes vem para um dia, mas nos dá força de suportar. Jesus disse que cada dia traz seu mal, mas nos dá força para suportar. E desperta em mim o desejo de proclamar que o Senhor é dono da minha vida, dono do meu lar, dono dos meus negócios, dono da minha igreja, dono da minha religião, dono da minha pátria, porque eu creio que Jesus está vivo. Amém? Amém. Olha, muito obrigado por você ter me acompanhado até agora. Meu nome é Adalto Vidal, eu tenho um canal no YouTube chamado Adalto Vidal. Eu não tenho quase seguidor nenhum, mas não faz mal. Se você quiser passar esse vídeo vai estar lá daqui a pouco sendo postado. Então, que Deus abençoe você e você perdoa as minhas palavras, tá bom? E queira-me bem que não custa nada a você. Amém? Graça e paz em nome de Jesus.